Oi, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade no nosso módulo 11 de História, né? Onde hoje nós vamos falar sobre a cultura maia e a chegada dos europeus e a desorganização das sociedades americanas, tá? Porque tudo começou a ruir com a civilização, aí, com a colonização, na verdade, europeia. Então vamos lá. A cultura maia. Os povos maia tinham uma cultura bastante rica e diversificada, profundamente relacionada com suas crenças religiosas. Como visto por questões religiosas, os maias estabeleceram um sistema bastante complexo de calendários. Para isso, desenvolveram conhecimentos avançados de matemática e astronomia, já que era necessário observar os astros para conseguir organizar a passagem do tempo e de forma precisa. A cultura maia foi marcada ainda pelo desenvolvimento de um complexo sistema de escrita. Esse sistema permitia o registro de tradições religiosas e acontecimentos importantes e ajudavam na organização das atividades econômicas e cotidianas. A escrita maia influenciou outras culturas, como a asteca. Os maias também criaram técnicas complexas de arquitetura. Com isso, tornaram-se capazes de construir grandes edificações, como as pirâmides. Os pesquisadores acreditam que suas pirâmides, além de função religiosa, serviam de túmulos dos governantes e seus aliados. Uma das pirâmides mais importantes desse povo foi construída na cidade de Chichén Itzá, no atual território do México. Mas, além dela, existiram outras. Então aqui a gente tem, né, um templo de grande jaguar, foi construído na cidade de Tikal, atualmente território da Guatemala, e a região é um importante centro religioso maia, tá? Essa foto é de 2016. Então, pessoal, percebam a arquitetura, né? Que coisa mais linda, assim, para a época, para 600 anos atrás, mais que isso até. Outro aspecto importante da cultura maia era a alimentação. Eles foram um dos povos responsáveis pela domesticação do milho, que se tornou a base de sua alimentação, sendo preparado de muitas formas diferentes. Com o milho, os maias produziam bolos, pães, tortas e outras refeições. Esse alimento era tão importante para eles que existiam diversos deuses associados ao milho. Assim como os astecas, os maias também apreciavam o cacau, transformando-o em uma bebida muito adorada. Então essa é a deusa do cacau, da qual sai o alimento dos deuses, escultura encontrada na Guatemala, datada, gente, de 600 a 900 depois de Cristo. Os maias comercializavam diversos objetos, tinham o domínio de técnicas de cerâmica, de tecelagem, além de manipularem minerais para a fabricação de ferramentas e armas. Muitos dos objetos maias utilizavam obsidiana, jade e sílex, minerais comuns na região da Mesoamérica. Então aqui a gente tem alguns colares feitos de jade no século XVIII, né, encontrados no México, e ferramentas de 600 a 900 depois de Cristo, feita de sílex e utilizada pelos maias em cerimônias religiosas, né? A população maia, gente, ela é mais antiga. Eu sei que logo acima eu disse que aquela arquitetura ali de 600 anos atrás é porque eu me baseei nos astecas, nos incas, né? E não, os maias, eles são uma civilização mais antiga, tanto é que eles que deram aí impulsionaram e influenciaram muitas culturas que vieram depois deles, tá? A importância da agricultura para as sociedades americanas. Como visto, os maias, astecas e incas formaram sociedades complexas e que dependiam muito das práticas agrícolas para se organizar. Muitos alimentos que consumimos hoje se originaram dessas práticas. Foram as sociedades americanas as primeiras a domesticar muitos alimentos, como os diversos tipos de milho e de batata, o tomate e algumas pimentas, a quinoa, a mandioca, o cacau, a abóbora, muitos tipos de fruta, entre outros exemplos. Então essa é uma plantação de quinoa em Cusco, no Peru, tá bom? Uma foto de 2012. Por milênios, esses alimentos foram consumidos exclusivamente pelas sociedades americanas.
sendo desconhecidos na Europa, África, Ásia e Oceania. Por outro lado, as sociedades americanas também desconheciam muitos alimentos comuns em outros continentes, como trigo, arroz, vinho, azeite de oliva ou mesmo açúcar. Animais criados para servir de alimentos, como carneiros e vacas, por exemplo, não existiam na América. Esses itens alimentares só foram conhecidos no continente quando os europeus chegaram à América. A partir do final do século XV, o encontro de espanhóis e portugueses com as sociedades americanas resultou em muitas trocas culturais. Muitos alimentos que eram produzidos na América começaram a ser levados para a Europa, e alimentos conhecidos na Europa também foram trazidos para a América. Olha que legal, pessoal, essa troca, né? As primeiras batatas que foram plantadas fora da América datam do século XVI, levada pelos colonizadores da Espanha. Hoje, a batata já é um alimento muito popular na alimentação europeia. Foi esse alimento que ajudou a diminuir a fome no continente. Como a plantação de batata é simples e exige poucos nutrientes do solo, é possível produzir grande quantidade desse alimento, mesmo em condições pouco favoráveis. Além disso, é possível colher mais batatas do que trigo, quando produzidos em uma fazenda de mesmo tamanho. Por causa disso, os europeus passaram a utilizar a batata americana para alimentar suas populações e aumentar a produção de alimentos. Foi assim que a batata se popularizou na Europa. Na América, a batata é muito consumida em países que se formaram nos antigos territórios dos Incas. No Peru, por exemplo, ela ainda é o alimento mais importante da população. É produzida em diversas regiões do país e é utilizada em muitos pratos. Então, aqui a gente tem uma ilustração feita por espanhóis no século XVI, que representa a colheita de batata pelos Incas. Como você viu, o cultivo e o consumo do milho era muito popular na Mesoamérica e era a base da alimentação dos maias, dos astecas e de alguns outros povos. Esses povos não só consumiam o milho da própria espiga, mas também preparavam pratos variados com eles, uma prática comum entre essas civilizações, para cozinhar os grãos de milho e depois amassá-los, produzindo massas que podiam ser assadas, dando origem a uma espécie de tortilha, chamada pelos astecas de comalí. Essa massa era recheada com ingredientes diversos e se transformava em uma refeição completa. Então aqui a gente tem a representação de um asteca carregando milho, né, uma estátua do século XV encontrada no México, e aqui nós temos mulheres cozinhando em cornal, chapa de ferro criada pelos astecas, na cidade de Guerrero, no México, em 1979. Outro prato consumido pelos maias e astecas era o tamal. Ele era preparado com uma massa semelhante à do comalí, mas cozida no vapor. Por causa disso, o alimento tinha uma textura diferente e lembrava muito a pamonha, prato típico de muitas regiões do Brasil. O tamal também era preenchido com diversos recheios. Esse prato pode ser encontrado em países da América Latina até os dias de hoje. Então tá lá, tamal, prato muito disseminado pela América e que tem sua origem nas tradições culturais astecas. Olha que legal, pessoal! Assim como a batata, o milho foi levado pelos europeus para outras regiões do mundo. Atualmente, povos com tradições culturais diferentes utilizam o milho de diversas formas. A pipoca, por exemplo, é popular no Brasil e em muitos outros países. Além disso, o milho se tornou importante para a pecuária, já que é utilizado na alimentação de bois e vacas. O milho também é utilizado pela indústria, que o transforma em produtos como adoçantes, farinhas, misturas para bolos e pães, molhos, doces, pasta de dente, sacos de lixo e muitos outros. Estima-se que mais de um quarto de todos os produtos de supermercado nos Estados Unidos tenha milho entre seus ingredientes. O cacau é outro exemplo de alimento que se tornou um elemento fundamental da alimentação mundial. Quando os europeus chegaram à América, eles também se interessaram pelo alimento e começaram a exportá-lo para a Europa.
No século XVIII, bebidas com cacau já eram muito populares em diversos países europeus, e isso motivou a expansão da produção de cacau para novas regiões do planeta. Os portugueses iniciaram a plantação de cacau em grande escala na Bahia, ainda durante o século XVIII. Já no século XIX, os europeus começaram a produzir cacau também em regiões da África. Atualmente, países africanos são os maiores produtores de cacau do planeta, e a maior parte desse alimento é utilizado na indústria de chocolate. O consumo de chocolate vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos. Esses exemplos demonstram a importância do legado cultural das sociedades americanas. O lento trabalho de domesticação e cultivo de diversos alimentos por maias, astecas e incas ao longo dos séculos possibilitou a difusão desses alimentos pelo planeta, ajudando a criar hábitos alimentares no presente. Então aqui a gente tem uma loja de chocolates na Inglaterra, né? Bem legal. E agora nós vamos falar, gente, sobre a chegada dos europeus e a desorganização da sociedade americana, né? Até então a gente viu a influência dos maias aí, inclusive da cultura deles para a América e até hoje, né? Em cultura, em cultivo, que eles domesticaram de alimentos, que hoje é a base da nossa alimentação. Então vamos lá. A chegada dos europeus e a desorganização das sociedades americanas. Por muitos séculos, as sociedades americanas se desenvolveram em contato com as sociedades europeias, africanas ou asiáticas. Isso começou a mudar no final do século XV, em 1492. O navegador Cristóvão Colombo chegou à América. Ele era o comandante de uma esquadra espanhola que buscava uma rota marítima para chegar à Ásia. Como resultado da expedição, encontrou ilhas na região do Caribe, que correspondem aos atuais territórios de Cuba, Haiti e República Dominicana. Nessas ilhas, Colombo e seus companheiros de viagem estabeleceram os primeiros contatos com as sociedades americanas, até então desconhecida pelos europeus. Esse primeiro encontro foi pacífico. Mesmo sem conhecer a língua dos povos americanos, os europeus trocaram objetos com os nativos e avaliaram os recursos naturais existentes nas terras americanas. Então, pessoal, eles mantiveram contato aqui com os nativos, né, que eles avistaram e observaram tudo que tinha na região de riquezas e de recursos naturais que posteriormente eles poderiam explorar. Posteriormente, as autoridades espanholas enviaram novas expedições e decidiram iniciar a exploração econômica das terras americanas. Para isso, os espanhóis abandonaram a postura pacífica do início e começaram a usar estratégias violentas para expulsar os povos americanos de suas terras e roubar suas riquezas. Outra prática adotada foi a escravização dos povos nativos, forçando-os a trabalhar sob ameaças e castigos físicos. O resultado dessas ações foi o massacre das populações americanas que viviam nas ilhas do Caribe. Há estimativas de que, em pouco mais de 10 anos, a conquista espanhola provocou a morte de cerca de 3 milhões de pessoas. Além das armas e da escravização, muitos indígenas morreram por causa das doenças trazidas pelos espanhóis da Europa, que na época ainda eram desconhecidas na América. Portanto, os índios, né, os nativos, eles não tinham imunidade para isso, né, contra essas doenças. Espanhóis queimando o líder indígena em Cuba, representação feita por Bartolomeu de las Casas no século XVI, para denunciar o massacre dos povos americanos pelas forças espanholas. Realmente, gente, foi um massacre a colonização europeia na América. A catapora, por exemplo, era uma doença comum e pouco perigosa na Europa, mas não tinha chegado ainda à América. Por causa disso, os povos americanos não tinham proteção natural contra essa doença, o que fez com que muitos nativos morressem após o contágio. Doenças como gripe, sarampo, disenteria e varíola são outros exemplos de enfermidades trazidas pelos europeus. Elas enfraqueceram as populações nativas e aceleraram o processo de conquista da América. Por volta de 1510, os espanhóis já controlavam as principais ilhas do Caribe e iniciaram as primeiras expedições para conquistar o continente.
Então aqui a gente tem uma representação dos efeitos da varíola entre os astecas, que ela fazia várias erupções pelo corpo, né? É uma ilustração de Bernardino de Sahagún, no século XVI. Os impérios astecas e inca estavam no auge de seu poder nesse período e ocupavam grandes territórios na Mesoamérica e na América do Sul. Por isso, não demorou muito para que os espanhóis estabelecessem contato com essas sociedades. Em 1519, uma expedição liderada por Hernán Cortés partiu de Cuba e chegou ao atual território do México. Ela era formada por 508 soldados, 110 marinheiros e 11 navios. Quando a expedição estabeleceu contato com o Império Azteca, deu-se início à Guerra de Conquista. Como estavam em menor número, os espanhóis fizeram alianças com os povos que tinham sido dominados pelos astecas, garantindo o controle da região. Então aqui a gente tem uma ilustração do século XVI, representando o encontro entre Hernán Cortés e os astecas. Acredita-se que inicialmente Cortés tenha se apresentado de forma pacífica, de forma calma, querendo amizade, né? Tendo iniciado os ataques somente depois, de modo a surpreender os astecas. Eles não esperavam aí esse golpe, né? Outra grande vantagem dos espanhóis na conquista do território foi o fato de terem armas de fogo e cavalos, um animal ainda desconhecido na América. 2 anos depois da chegada de Cortés ao território azteca, os espanhóis acabaram com o império e dominaram grande parte da Mesoamérica. Aqueles povos que se aliaram aos espanhóis também foram dominados e passaram a ser obrigados a viver de acordo com as regras impostas pelos conquistadores. Em 1531, os espanhóis organizaram uma nova expedição de conquista. Esta foi liderada por Francisco Pizarro e tinha um objetivo que era procurar riquezas na América do Sul. Com 180 soldados, essa expedição atingiu a região do atual Peru. Pizarro utilizou táticas semelhantes à de Cortés e conquistou a capital do Império Inca em 1533. Para demonstrar o poder dos espanhóis, ele fundou uma nova capital para o antigo território Inca. E em 1535, a cidade de Lima passou a ser a atual capital do Peru. Então aqui nós temos, uma representação também de execução, né, de morte aí de Atahualpa, último imperador inca, morto pelos espanhóis no século XVI. Então, pessoal, quando os espanhóis chegaram à América, eles dizimaram esses povos. A princípio chegaram assim, trazendo harmonia, trazendo de forma pacífica, e depois os apunhalavam pelas costas, né? E eles não tinham armas de fogo, eles não tinham cavalos, então eles não tinham nem como se defender. Os incas resistiram por algumas décadas, e a última fortaleza inca conquistada pelos espanhóis foi em 1572. Isso marcou a destruição definitiva do Império Inca. Então, o Império Inca ruiu, vamos dizer assim, em 1572. Então, rotas de conquistas da América pelos espanhóis. Então, aqui a gente tem o mapa, né? O de laranja era o Império Azteca, o de rosa era o Império Inca, né? O de vermelho é a expedição de Cortés, tá vendo? Vamos descer aqui para a gente ver um pouquinho da legenda. O de verde, primeira expedição de Pizarro, que foi aqui para a América do Sul. E a de roxo, a segunda, tá? Que é a que tá aqui. Enfim. E assim eles foram conquistando aí os impérios dessas civilizações da América. Após derrotar astecas e incas, os espanhóis passaram a ter controle sobre grande parte da América. Isso deu origem ao Império Colonial, que duraria mais de 300 anos. Esse império ajudou a enriquecer a Espanha e provocou a desorganização de muitas sociedades indígenas. Além disso, milhões de pessoas morreram pela violência e exploração dos europeus. Isso, porém, não significou a completa destruição das culturas americanas, tradições e costumes maias, incas e astecas,
continuaram sendo mantidos pelas populações dos territórios dominados pelos espanhóis. Até o presente, essas tradições influenciam a cultura e a paisagem das cidades de muitos países americanos, como o México e o Peru, a Bolívia e o Chile, entre outras regiões da América. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, que a gente falou um pouquinho da cultura maia e também sobre a invasão aí dos espanhóis, né, e como eles conquistaram esses impérios à base de força, né, e enfim. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro ajuda vocês, tá bom? Um beijão e até mais. Passa só um minutinho.